A paz do Senhor Jesus, povo de papai, como vocês estão? Estamos felizes e gratos a Deus por uma semana que passamos abençoadíssima na presença do Senhor. E esta semana com certeza não será diferente, porque o Senhor fará grandes coisas por nós. Mais uma semana e vamos falar aqui da lição de jovens, que tem como tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos. Então, se você quer encorajamento para a sua vida, instrução e conselho, no livro de Salmos você encontra tudo isso. Estamos na lição de número 4, que será realizada no dia 23 de abril de 2023. Antes de começar a lição dessa semana, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, pastor presidente Daniel Santos. Agora vamos para a lição. O título da lição dessa semana é O Bom Pastor Está Comigo. Qual é o livro que nós vamos estudar? Salmos 23. Então, nós temos aqui como texto principal: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O resumo da lição diz assim: O Senhor Deus supre todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo preenche. Na leitura semanal, temos na segunda-feira, João 10 e 27. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Terça, 2 Coríntios 4 e 16. Deus renova o interior. Quarta-feira, Efésios 4, 23 e 24. Revestidos de um novo homem em justiça. Quinta, Esté 6, do 1 ao 11. Quando o justo é honrado. Sexta, Lucas 18 e 8. Perseverando no Senhor. E sábado, o bom pastor. Temos como objetivo apresentar um panorama do Salmo 23, compreender o porquê da plena confiança em Deus e explicar o que é a plena provisão do Pai Celestial. Interação, orientação pedagógica, leitura, que é o texto bíblico que você vai ler na sala de aula com os alunos, que se encontra em Salmos 23, do 1 ao 4. A introdução. E agora nós temos nessa lição dessa semana 3 tópicos, cada um com 3 subtópicos. No primeiro tópico diz assim: Panorama do Salmo 23. Primeiro subtópico: Confiança em Deus. Segundo, a estrutura do Salmo 23, a imagem do pastor. Terceiro subtópico: a estrutura do Salmo 23, a imagem do anfitrião. Temos um subsídio. Segundo tópico da lição diz: a plena confiança em Deus. Primeiro subtópico: o Senhor como pastor. Segundo, o Senhor que trata a alma. E terceiro, a bondade e misericórdia do Senhor. O Senhor está conosco. Temos mais um subsídio. Abaixo temos aqui um recadinho para o professor e professora. E o nosso terceiro tópico diz: a plena provisão de Deus. Primeiro subtópico: a importância dos adversários diante da provisão de Deus. Olha aí. Segundo, bondade e misericórdia do Senhor. E terceiro, habitando na casa do Senhor. Mais um subsídio. Estante do professor, hora da revisão, conclusão e anotação. Vamos agora para o assunto da nossa lição dessa semana. Eu quero saber de vocês. Vocês já leram o Salmo 23? Quem não, né? Este salmo, ele é muito conhecido por muitas pessoas. É um salmo muito lido. E aqui nós temos o panorama do Salmo 23, falando a confiança em Deus. Vemos que este é um salmo que ele passa para nós tranquilidade. Passamos por momentos de tribulações,
de angústia, de ansiedade, depressão, às vezes uma falta de alguma coisa no nosso lar. E nós sabemos que cada casa, cada lar tem as suas dificuldades. Passamos por dificuldades, cada um diferente do outro. E sabemos que onde encontramos refúgio, no Salmo 23. É um salmo que nos dá segurança que Deus está conosco. O verso 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É muito bonito nós dizermos este verso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas muitas vezes nós temos que entender o que é esse nada me faltará. Muitas vezes nós confundimos as coisas, porque nós achamos que não pode faltar alegria momentânea, não pode faltar algo na nossa casa, algo que desejamos, não pode faltar, porque no Salmos 23, verso 1, está dizendo assim, que o Senhor é o meu pastor, então nada me falta. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela veio para nos ensinar esse nada, que nós entendemos nada como nada, não é bem assim. Para esse nada faltar na nossa vida, é o quê? Ele quer dizer assim, se o Senhor é o meu pastor, nada me falta, porque Jesus, ele é tudo na nossa vida. Então, se faltar o alimento, o Senhor está comigo. Se eu passar um momento de angústia, de ansiedade, de depressão, de tristeza, do que seja, então o que é que ele quer dizer? Que o Senhor está conosco. Então, se o Senhor está conosco, não vai faltar o amor dele, a presença dele conosco. Ele vai passar este momento conosco. Não podemos estar misturando as coisas aí, dizendo, mas eu oro, eu falo a Deus, eu leio o salmo e me falta. Tem hora que falta isso. Eu peço aquilo e falta. E faltou aquilo. Eu não tenho isso. Então está faltando. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, ele preenche todas as nossas faltas. Deu para você entender até aqui? O segundo verso diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Nós sabemos que quem escreveu esse Salmo 23 foi Davi. E ele é bem querido e declamado, né, esse salmo, na vida da igreja. A expressão "o Senhor é o meu pastor e nada me faltará" está nos lábios da maioria dos cristãos. Essa expressão traz consigo exatamente o tema que domina todo o salmo, a confiança em Deus. Então, Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava de ovelhas antes do Senhor chamá-lo e ali o Senhor ungí-lo como rei. Ele fez assim, deu esse exemplo. Como ele cuidava do rebanho, ele mostra para nós como Jesus, ele cuida de nós. Jesus é o nosso pastor. Jesus, ele cuida de nós. E nós estamos aí como ovelhas. E sabemos que quem estuda aí sobre ovelhas vai saber o quão a ovelha ela é dependente do pastor. Se você ainda não sabe o quanto a ovelha precisa do pastor, pesquisa aí em estudos bíblicos, aí no Google, pesquisa no YouTube, pregações ensinando sobre a ovelha. Você vai ver como é lindo e maravilhoso esse Salmo 23. Todo leitor atento percebe o ambiente de oásis que brota das letras do Salmo. Toda alma cansada pode encontrar descanso nessa porção da palavra de Deus. Assim veremos que o Salmo 23 traz duas imagens, a do pastor e a do anfitrião. Porque de início vemos o Senhor como nosso pastor. E depois, na segunda parte, porque nós podemos dividir em duas partes, né? Vemos o Senhor como anfitrião. Como eu estava falando para vocês, para nós irmos para o segundo subtópico. É muito bonito falar que o Senhor é o nosso pastor. Mas a nossa confiança está mesmo no pastor? Nós estamos falando de verdade? Nós cremos de verdade? Estamos satisfeitos? Sabemos interpretar bem a palavra do Senhor quando dizemos que nada nos faltará? E aí? Essa resposta fica com vocês.
O nosso segundo subtópico diz a estrutura do Salmo 23. Vamos falar aqui sobre a imagem do pastor. A imagem do pastor no Salmo revela a atividade de um pastor com suas ovelhas no campo. Ele faz o quê? As alimenta e as satisfaz. Ele guia e orienta. Recupera quando machucadas, as protege diante do perigo. Não as deixa sozinhas, cuida, dando-lhes conforto. No Novo Testamento, encontramos nosso Senhor, que suas ovelhas conhecem a sua voz, pois ele é o bom pastor. Eu quero aqui perguntar para vocês, falando sobre o nosso bom pastor, estamos falando aqui sobre Jesus. Se você quiser responder, você responde aqui nos comentários, senão você vai responder para você mesmo. Você conhece a voz do bom pastor? Nós vimos aqui que este bom pastor alimenta e as satisfaz, guia e orienta, recupera quando machucadas, as protege diante do perigo e não as deixa sozinhas, cuida, dando-lhes conforto. Vamos agora voltar lá para nada me faltará. Para o Senhor Jesus fazer tudo isso nas nossas vidas, nós precisamos estar aonde? Do lado de Jesus, juntinho dele. Precisamos estar próximo dele. Se a ovelha ela se afasta do rebanho, ela terá esse cuidado. Então, aquelas ovelhas que estão mais próximas, aquelas ovelhas que estão mais juntinhas, o pastor está ali cuidando delas. Porque tem aquelas ovelhas que elas são um pouquinho rebeldes, e o pastor faz o que? Ele vai lá, ó, pá, na patinha dela, pra ela fazer o que? Ficar com a patinha machucada. Ali ele vai passar um tempo cuidando dela, pega ela no braço, ela vai ficar juntinho dele, vai sentir o cheirinho do pastor, e quando ela se recupera, que ele vai cuidando dela, então ela vai ficar ali, ó, do ladinho dele. E não é diferente conosco. Com Jesus não é diferente. Então, saiba você e eu, que se nós ficarmos lendo, relendo o Salmo, sem obedecer a Deus, distante dele, depois não temos como dizer, tá me faltando, me falta isso, me falta alegria, me falta aquilo e aquilo outro. E a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas está me faltando. Faltou esse alimento, faltou isso, faltou aquilo. Mas você e eu estamos diante do Senhor, pertinho dele, buscando a ele. Porque Davi diz assim, ó, fui jovem e agora sou velho. E nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Não é assim? Então, se ele está dizendo que ele foi jovem, e quando ele escreveu ele estava velho, e nunca viu Deus desamparar o justo e nem a sua descendência, ele estava dizendo o quê? Que para nós não ser desamparados, não é que o Senhor desampara. As pessoas, elas se afastam do Senhor e elas querem o que o Senhor tem para dar de bom, mas obedecer elas não querem. Elas querem o que é do Senhor, as bênçãos, mas elas não querem o Senhor das bênçãos. Vocês estão entendendo? É bem diferente. Muitas pessoas aí, elas não querem deixar muitas coisas que não agradam a Deus, mas elas querem as bênçãos de Deus. Mas elas não querem servir ao Senhor, mas elas querem as bênçãos do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, quantos filhos você tem? Se você for analisar e prestar atenção, você vai saber qual filho é mais próximo, qual filho é mais calado, qual filho é mais distante. Tem isso na sua casa? Se tiver, você pode comentar aqui embaixo. É verdade, conheço alguém assim, se você não quiser se expor, mas você sabe que existe isso. E aqueles que estão mais juntinho, aqueles que estão mais próximos dos pais, eles tendem a ter, digamos assim, privilégios, porque eles estão juntinho do pai. Tem filhos que, por algum motivo, tem que morar fora. Quem é que vai estar ali tendo mais a presença do pai, o carinho? Se precisar de algum socorro, o pai vai socorrer aqueles que estão próximos, porque ele está vendo o que está acontecendo ali ao redor. Mas se você está em outra cidade, outro estado, outro país, fica mais difícil do seu pai ou sua mãe estar ali lhe ajudando.
Eles vão saber se você contar. Se você não passar para ele que está passando alguma dificuldade, eles não vão saber. Aqueles seus irmãos que estiver mais próximo deles estão no colo, vai ter mais a presença, vai conversar mais com eles, porque estão próximos. E bem assim é o que o Senhor quer que nós aprendamos nessa lição dessa semana. Que para termos as bênçãos do Senhor, não é barganha. Mas é assim, se eu quero estar com o Senhor, quero nada vai faltar na minha vida, eu tenho que ter o Senhor. Eu tenho que aceitar esse Senhor para eu poder receber o que Ele tem para me dar. Não é assim? Vemos aqui também que no Novo Testamento encontramos nosso Senhor dizer que suas ovelhas conhecem a sua voz, pois Ele é o bom pastor. Eu lhe perguntei há uns instantes atrás, você conhece a voz do pastor? Conheço, irmã, eu conheço a voz do pastor. Mas você obedece essa voz? Tem pessoas que não conhecem. Tem pessoas que o pastor está falando, está chamando. Essas pessoas ainda não entenderam, ainda não captaram que o pastor está chamando. Porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. E você? O que é que está fazendo? Você está tirando tempo de qualidade? Você pode dizer, mas irmã, como eu vou conhecer a voz do pastor? Para conhecer essa voz desse bom pastor, você tem que ter tempo de qualidade com ele. Você tem que conversar, ler a palavra, porque orar é conversar com Deus, é conversar com o nosso Pai. Orar não é você se ajoelhar e só pedir, 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 pedir. Oração é relacionamento. Se você não sabia o que era oração até aqui, é relacionamento. Para um relacionamento dar certo, você precisa ter conversa com ela, intimidade com a pessoa. Se você não tiver intimidade, não existe relacionamento. Você conhece até a pessoa, conhece alguém, já ouviu falar, porém, você não tem tempo de qualidade com ela, você não conversa, então você não tem amizade. E para conhecermos a voz do nosso bom pastor, nós temos que estar conversando com ele. Temos que estar juntinho dele, tirar um tempo com o Senhor. Quando um casal está namorando, o que é que acontece? Eles têm tempo, eles tiram um tempo para estar junto, para conversar, não é assim? E assim eles vão planejando o futuro. Bem assim é com o Senhor. Dei esse exemplo para vocês entenderem. Que uma pessoa, quando ela está naquela, né, como eu posso dizer assim, naquela animação para estou namorando para um casamento futuro, né? Um futuro próximo, meu casamento, minha família. Bem assim é com o Senhor, nós temos que ter tempo com Ele. Porque se não tivermos tempo, ficamos distantes, nos distanciamos. E depois só vem as cobranças diante do Senhor, que a palavra diz, mas o Senhor não faz. Mas Deus é tão bom, Ele é nosso pastor, deixa faltar isso, deixa faltar aquilo, o mundo está uma miséria, o mundo está ruim, o mundo está isso, que Deus é esse, que Deus é aquele dos cristãos. Mas você já parou para pensar quanto tempo você dá para esse Deus? Você é obediente a Ele? Tudo de ruim acontece hoje por conta da queda do homem. Não é por conta do nosso Deus. Não é porque nosso Deus falha. É por conta do meu e do seu pecado. Foi por conta da queda de Adão e Eva, a queda do homem. Por isso que tudo isso acontece. Porque desde o início o Senhor criou tudo perfeito e Ele deixou lá a ordem. Ele deixou lá e disse que não era para fazer tal coisa. Não coma do fruto, mas Adão e Eva comeram aquele fruto, ou Eva e Adão, que você quiser colocar primeiro. Mas depois só dizemos assim, mas Deus é tão bom e está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, aquilo outro. Como é que um Deus tão bom como dizem que é, permite tantas coisas? Mas você está próximo do bom pastor? A Bíblia diz que o nosso Deus é amor, mas Ele é justiça também. E a justiça de Deus não é a justiça da terra, não. Falho. Não é. Não é a justiça falha aqui da terra, não. Ela é justa. Então, se está acontecendo coisas ruins, é por conta do pecado do ser humano. Deus não tem nada a ver com isso. Mas só vemos cada um colocar a culpa em Deus. Cada um vai colocar, não é o Deus dos crentes, não é o Deus não sei de quem, não sei de quem. Nosso Deus, Ele é perfeito. Errados somos nós, que foi através do homem, de nós, seres humanos, que o pecado veio ao mundo. Vamos continuar aqui. A estrutura do Salmo 23.
a imagem do anfitrião. Quando é que o Senhor entra aqui como o anfitrião? Vemos no verso 3 que diz assim, ó: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha, ele refrigera a nossa alma, ele dá paz, ele dá descanso. Quer você ter certeza do que eu estou falando? Quando você estiver passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, tire um tempo e converse com ele. Ou de joelho, ou ao ar livre, ou você olha para o céu. Tira um tempo com ele para você ver uma coisa. Para você ver como você vai chegar diante dele, como você vai sair. Você vai ver a diferença, como é tão gostoso, como é tão maravilhoso. Como nós sentimos aquela paz na nossa alma, aquele refrigério na nossa paz. Eu convido a você fazer isso se você não fez ainda. E quem fez e faz, continua fazendo, porque é muito maravilhoso. Não busque ao Senhor só quando você estiver precisando. Tenha um relacionamento com Ele. Então você vai entender melhor. Se nós estudarmos a palavra de Deus do jeito que ela é, nós não nos frustraremos. A gente se frustra porque estuda errado. Aliás, nem estuda. Ouve e quer o que quer. Imagina o que quer e assim vai. Vamos agora falar do anfitrião. No contexto do Salmo, Deus é apresentado como que oferece um banquete aos seus filhos diante dos que se tornaram adversários e trabalharam para prejudicá-los. O compositor sabia bem dessa realidade, pois ninguém como ele a experimentou por meio de muitas conspirações do reinado de Israel. Assim como bom anfitrião, o Senhor foi bondoso, misericordioso com o seu servo. E, para vocês ver que versículo é esse, ele vai dizer assim, ó, prepara uma mesa, né, diante dos meus inimigos. Você vai ler aí o Salmo. E você vai ver que o nosso Deus, ele prepara, né, uma mesa diante dos nossos inimigos. Vemos que o Senhor não tira os inimigos. Ele deixa eles ali participar, eles verem. Então não se preocupe. Não perca tempo vendo quem está falando mal de você, quem não está, quem é seu amigo, quem não é, porque o Senhor ele é justo. Ele vai preparar essa mesa para você também, mas não é para você estar lá passando na cara das pessoas que te fez mal. Não, o Senhor ele honra. Ele permite passarmos por certas dificuldades para nos honrar depois. Fica junto do Senhor, busca Ele de todo o coração e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A plena confiança em Deus. O Senhor como pastor. No Antigo Testamento é visto como pastor do seu povo. Neste salmo à luz da experiência de Davi em apacentar as ovelhas, o salmista recobre essa imagem de Deus como seu pastor, dizendo que ele o basta em tudo. Deus é o supremo pastor do seu povo e, por ser assim, de nada sentiremos falta do que necessitamos. Ele nos supre, guarda e sara as feridas de nossas almas. Diante do contexto atual, quem tem sido o seu pastor? A quem você tem se dirigido para buscar auxílio? Você pode afirmar, como bom pastor, Deus o preenche por completo? Quem é teu bom pastor? Quem é o teu pastor? Quem é aquele que não deixa faltar nada? É Deus de verdade? Ou é teu vizinho, teu amigo, teu parente, seus pais, seu familiar? Quem? É muito bonito falarmos, mas onde é que você está depositando a sua confiança? Então, hoje você está entendendo que quando o Salmo diz assim, o Senhor, meu pastor, e nada me faltará, é porque Jesus, ele é tudo na nossa vida. Todas as dificuldades nós passamos com o Senhor. Esse nada não é a isenção de problemas. Ele quer dizer assim, que você pode passar por qualquer dificuldade, nada vai nos faltar, porque Jesus está conosco. O Senhor que trata a alma. Esses dois versículos mostram como Deus preenche o interior do ser humano. Deitar em verdes pastos e guiar as águas tranquilas remontam à ideia de quietude da alma. Por isso, no versículo 3, o salmista diz, refrigera a minha alma, assim tratada e descansada, essa alma receberá instruções para andar em retidão e justiça. Esse tratamento interior é tão necessário que o apóstolo Paulo fala disso em suas cartas, dizendo que o nosso homem interior deve se renovar dia em dia, diante dos desafios exteriores. Sabemos que todos nós temos nossos desafios a enfrentar. E isso, né,
nos deixa mais tranquilos, porque muitas vezes no nosso mundinho nós acreditamos, ai, só eu sofro, só eu sou isso, só eu passo por dificuldade, ninguém mais. De jeito nenhum. Todos nós, seres humanos, passamos por dificuldade. Porém, vemos a grama do vizinho, que é sempre mais verde que a nossa, né? Mas ninguém sabe vida de ninguém. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico do segundo tópico, que diz assim: o Senhor está conosco. Ser tratado pelo Senhor, ser tomado pela sua mão e descansar nele, não quer dizer que não passaremos por situações de perigo. Olha aí. Não significa que não atravessaremos momentos dolorosos. Entretanto, o salmista tem uma visão realista da vida. Sabe que o dia mau pode chegar a qualquer momento, mas também sabe que o pastor não deixará em falta. Tu estás comigo, é o que Davi está dizendo. Que declaração de confiança! O pastor está na jornada da alma do salmista. Você vai ver que está só confirmando o que eu acabei de falar para você. Se nós não entendíamos o salmo, se líamos errado, sabemos que agora nada nos faltará, não é isenção de problemas. Sairemos vitoriosos no final. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não foram livres da fornalha de fogo, mas o Senhor esteve lá com eles. Lembra de Daniel? Entrou na cova dos leões, mas não entrou sozinho. O Senhor estava com ele. Nada faltou para eles. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que diz: a plena provisão de Deus. A impotência dos adversários diante da provisão de Deus. Gente, corrigindo. No início eu falei a importância, né? Não, a impotência dos adversários diante da provisão de Deus. Saindo da imagem do campo para a de uma casa. A expressão preparas uma mesa traz a ideia de um anfitrião convidar o justo para uma refeição. Nela, os inimigos dos justos estarão presentes. Foi o que eu falei para você. O Senhor prepara a mesa, mas ele não vai tirar os inimigos, né? Ele deixa os inimigos ali para eles verem a sua vitória e o nome do Senhor ser glorificado. Não para você se engrandecer, mas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Você vai ler este subtópico, que é uma bênção na sua sala de aula, vai deixar Deus te usar. Nosso segundo subtópico diz assim: a bondade e misericórdia do Senhor. Aqui, como consequência de todo o bem que o Senhor fez com o salmista, ele chega à conclusão de que a sua vida será conduzida debaixo da bondade e misericórdia de Deus. A cada dia experimentamos a bondade e a misericórdia do Senhor. Como o salmista tinha a convicção de que a bondade e a misericórdia seriam realidade por todos os dias da vida dele. Essa realidade também é a nossa até a volta do Senhor Jesus. Aí você pode dizer assim: bondade do Senhor, o que ele fez de bom para mim hoje? E os livramentos que ele te deu? O alimento, as vestes, a saúde. Você ter aberto seus olhos hoje, ter levantado da cama. Quantos não fizeram isso hoje? Quantos não conseguiram? E quantos acordaram enfermos com doenças terminais? E você, como é que você está? Quantos estão nas ruas sem um teto? E você? Então você ainda pergunta que bondade o Senhor fez para com você? Aqueles que nem se alimentaram, que não tiveram o que comer. E você? Então é só você ter gratidão ao Senhor, bom senso e abrir seus olhos e você vai ver que Deus está, sim, a cada dia cuidando de você e de mim, né? Cuidando de nós. Terceiro subtópico diz assim: habitando na casa do Senhor. Portanto, o salmista esperava habitar na casa do Senhor por longos dias, ou por dias sem fim, ou todos os dias da minha vida, ou para todo sempre. Aqui a ideia de servir a Deus por toda a vida. Nesse contexto, não há como olhar para trás depois de conhecer e experimentar o Senhor como pastor e anfitrião de nossas vidas. Como cristãos, anelamos estar com Cristo para todo o sempre. Então, eu concordo com ele. Quem conhece o Senhor, não o deixa. As pessoas que infelizmente estão deixando o Senhor é porque elas não o conhecem de verdade. Elas ouviram falar, mas lembra de Jó, quando ele disse que ele ouvia falar do Senhor, mas depois ele conhecia o Senhor, porque ele viu Deus de perto. E tem pessoas que é assim também. Elas dizem que conhecem, mas ouviram falar, não buscam a Ele, não têm intimidade com Ele. Então, assim também não tem como essas pessoas dizer que conhecem a Jesus. Por isso que eu não acredito que quem conhece Ele o deixa. Podemos deslizar,
Podemos ficar tristes, cabisbaixos, passar por desânimos, mas deixar Jesus, quem conhece Ele de verdade, não o deixa. E outra coisa, vai habitar na casa do Senhor. Esse era o desejo de Davi. Não quer dizer que você vai morar dentro da casa do Senhor, mas você tem o prazer de estar lá. Tem o prazer de adorar a Deus junto com os irmãos. E a nossa conclusão diz assim: temos um pastor que cuida de nós. Temos um anfitrião que nos agracia com um rico banquete espiritual. O dia a dia de nossas vidas nos impõe desafios bem complexos. Por isso, devemos estar seguros no pastor que não nos falta, no anfitrião que é generoso para conosco. Temos muitas razões para, numa ocasião de sombra e penumbra, declarar: Tu estás comigo. Sim, Deus está com você. Ele sempre esteve. Que o Espírito Santo seja percebido em cada metro quadrado em que habitamos. Olha que coisa linda. Tu estás comigo. Nós podemos dizer isso para o nosso Deus. Ó Senhor, tu estás comigo. Ele está com você, né? E sempre esteve e sempre estará. Agora, você está com o Senhor? Está procurando o Senhor? Quer agradá-lo? Tem agradado Ele? Que lição maravilhosa aprendemos essa semana. Maravilhosa mesmo. Entendemos mais um pouquinho da palavra de Deus. E hoje você agora vai dizer assim: agora eu entendi, esse nada me faltará. Por isso que eu estou insistindo nessa técnica. Porque o Espírito Santo quer que você entenda. Você convida o Espírito Santo para andar com você? Quando você entra no seu carro, você diz assim: Espírito Santo, eu te convido a entrar primeiro. Quando você vai tomar café, almoçar, jantar, lanchar, você diz assim: Espírito Santo, senta conosco. Você para um pouquinho e agradece a Ele a refeição. Você ora agradecendo, você fala com Ele. Porque quem tem intimidade com Ele, anda com Ele. Para onde vai? Espírito Santo, vamos comigo? Coisa de doido? Melhor ser doido, né? Que cremos. As coisas de Deus para o mundo é loucura. Espírito Santo, vamos comigo? Onde você entra, o Espírito Santo pode entrar? Ou você entra e diz assim: fica aí na porta me esperando. Porque daqui para frente o Senhor não pode me acompanhar. Então é isso que o Senhor quer. Quando nós temos essa intimidade com Ele, quando nós fazemos isso, nós entendemos muito bem quem Ele é. E Ele é quem nos auxilia na palavra do Senhor. Ele quem nos dá o entendimento. O Espírito Santo quem nos convence. Você entende? Então, esta foi a lição desta semana. Na semana que vem, será a lição de número 5, com o título: Prestando um culto santo a Deus. Mais um tema muito bonito, né? Se você conhece alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário, deixa teu like que ajuda aqui o canal e a obra do Senhor. Quanto mais você deixa seu like, mais o YouTube entrega este vídeo para mais pessoas. Sabemos que hoje em dia estamos passando por muitas dificuldades, muitas provações, muitos momentos de incertezas. Mesmo assim, as pessoas pouco buscam ao Senhor. Mas estamos aqui entregando o que nós temos, o que nós recebemos de graça. É a palavra do Senhor que nos conforta, que nos ajuda. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor e falar de Jesus para a sua vida. Amém? Que o Senhor Jesus venha abençoar cada dia mais a sua vida, a sua família, seu ministério. E que o Senhor use poderosamente a tua vida. E que você seja bênção, bênção e bênção na vida das pessoas através do Senhor te usando. Fica com Deus. Deixa aqui seu like. Se inscreve no canal e eu digo mais uma vez: evangelize compartilhando esse vídeo. Se você compartilhar esse vídeo para uma pessoa, deixar Deus te usar para uma pessoa, você pode salvar uma pessoa do pezinho ali da morte espiritual. Muitas pessoas estão precisando e quem sabe não sai da sua atitude. Uns estão aqui em frente à câmera falando, outros estão trabalhando, compartilhando, e a obra do Senhor é feita. Nem eu sou maior que você por estar aqui, você não é maior do que outro por estar ali. Todos nós estamos contribuindo com o reino dos céus. E eu quero saber de vocês. O que é que você tem feito para o reino de Deus? O que é que você está fazendo para Jesus? E outra coisa também, quero deixar aqui para vocês, se você assistiu essa aula, sentiu que o Espírito Santo falou ao teu coração, se você quer estar junto desse bom pastor, diga assim: eu quero aceitar Jesus.
Então procura uma igreja mais próxima da sua casa, porque lá é onde você vai aprender da palavra de Deus. Você aceita Jesus, ele vai andar contigo, mas você precisa de uma igreja para você estar aprendendo a palavra do Senhor. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Jesus não voltar e se ele nos permitir. Deus abençoe.